Paz do Senhor, povo amado de Deus. Sou o missionário Josenildo, da Igreja das Missões Mundiais. E mais uma vez vim trazer uma palavra da parte de Deus para vocês, amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe o seu lar, sua família. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sempre em suas vidas, amém? Aqui a gente vai dar uma continuidade no texto, no livro de Atos, capítulo 16. E a gente começou a leitura do versículo 16, né? Mas hoje vou fazer a leitura do versículo 25, onde diz o seguinte: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Para a gente entender bem mesmo, a gente precisa ler o texto todo e pedir ao Espírito Santo orientação. Amém? Façam isso. Mas, adiantando aqui para vocês esse trecho, no vídeo anterior eu falei sobre Paulo e Silas, que estavam juntamente com outros fazendo uma pregação nessa cidade, e ali aquela mulher seguia eles, possuída por um espírito de adivinhação, gritando que aqueles eram os homens de Deus e pregavam a salvação. E Paulo, indignado com aquela situação, porque sabia que era o maligno tentando distrair ele, tentando levantar o ego dele para pegar a glória para ele, ele repreendeu aquele espírito e libertou aquela mulher, libertou ela do espírito que a possuía. E os donos dela não gostaram, porque ali a fonte de lucro deles acabou. Então eles pegaram Paulo e Silas, levaram para a frente das autoridades e levantaram calúnias contra eles, dizendo que eles falavam mal daquela cidade, ou seja, fizeram com que Paulo e Silas fossem presos. E Paulo e Silas, sendo açoitados, né, chicotearam eles, bateram muito neles. Naquela época, as suas que eles levavam, as suas costas ficavam em carne viva. Ou seja, eles tinham sofrido muito. E após terem feito isso com eles, jogaram eles dentro de um cárcere. E os dois ali, todos ensanguentados, sofrendo, mas não tinham perdido a vontade de orar e de louvar a Deus. É maravilhoso essa passagem, gente. É uma maravilha a gente ver que, mesmo em meio a toda a dificuldade, eles louvaram ao Senhor, oraram a Deus. E o melhor de tudo, fala que todos aqueles presos ali, todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar, ouviam. E, amados irmãos, fala que por volta da meia-noite, quando eles estavam orando e louvando, houve um grande terremoto e todas as portas se abriram, as correntes se soltaram. Ou seja, irmãos, para a gente pegar aqui como ensinamento, Deus, ele até permite a gente, o crente, passar por provações, adversidades. Porque você olha, Paulo e Silas estavam fazendo certo, fizeram uma coisa boa, mas acabaram sofrendo consequências que não mereciam. Muitas das vezes é assim em nossa vida. A gente está fazendo tudo certo, mas passamos por dificuldades, tribulações, sofrimentos, e a gente às vezes olha e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Né? A gente, como ser humano, às vezes a gente começa a se perguntar: Senhor, por que isso, Pai? Mas na verdade a gente tem que fazer igual Paulo e Silas, parar de perguntar a Deus por quê e crer no propósito de Deus na nossa vida. Crer que Deus tem um propósito em tudo. Porque no momento que eles estavam ali, naquele cárcere, em prisão, louvando e glorificando o nome do Senhor, houve um agir de Deus na vida deles. E é onde mais as pessoas têm visto o agir de Deus. É no momento de dificuldade. É no momento onde a gente vai para o fundo do poço. Onde a gente diz que já não tem mais jeito. É onde a gente vê o agir de Deus. É onde a gente vê a mão de Deus agir em nossa vida. Então, amados irmãos, é maravilhoso, porque ali todas as portas se abriram, as correntes caíram. E o interessante é que fala que o carcereiro,
a ouvir aquilo, fica desesperado e pensa que o quê? Todos os presos foram embora. E começa a querer tirar a sua própria vida. E Paulo grita: não faça isso. Estamos todos aqui. Não só eles, não só Paulo e Silas, mas todos os presos não saíram. Porque ali, amados irmãos, no momento em que eles estavam ali louvando e orando, o Espírito Santo de Deus já fez a obra na vida daqueles presos que estavam ali. E eles não sentiram vontade de fugir. Porque a mão de Deus já tinha agido na vida deles também. Quando você louva, quando você ora, Deus vai agir na vida daquelas pessoas que estão ali ao seu lado. E o melhor de tudo que a gente vê nessa história é que quando o carcereiro entra, pega a luz e entra, e vê todos ali, ele vê que Deus realmente é com aqueles homens. E leva aqueles homens para a sua casa, onde cuida das suas feridas, alimenta-os. E ali, Paulo e Silas levam a palavra de Deus para toda a sua família. E ali, irmãos, houve uma salvação, como diz nos versículos finais. Eles responderam, creia no versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Ou seja, eles falaram isso para o carcereiro, para ele crer no Senhor Jesus Cristo, e ali seriam salvos todos da sua família. Porque a salvação de Deus não vem só para mim, mas vem para toda a minha família, não vem só para você, mas vem para toda a sua família. Então, amados irmãos, é assim o agir de Deus. Deus permite que a gente passe por provações, por dificuldades, mas por um propósito bem maior. O propósito de Deus foi salvar a vida daquelas pessoas, aqueles presos, aquele carcereiro, sua família. A gente às vezes não entende o que está acontecendo com a gente, mas temos que crer, temos que acreditar e receber a salvação do Senhor em nossas vidas e entender que Deus vai usar aquela situação que está acontecendo para a gente levar a palavra para outras pessoas, para essa salvação alcançar outras pessoas. Então, em meio à dificuldade, em vez de pararmos para reclamar, façamos igual a Paulo e Silas, louvemos e adoremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente faz aqui um resumo, às vezes não sai tudo que a gente quer falar, mas sai o que Deus quer falar para você. Então, que essa palavra do Senhor venha penetrar dentro do seu coração. Que essa palavra do Senhor venha fazer mudança em sua vida, assim como tem feito na minha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.